Eu matei o amor que sentia pela minha mulher no instante em que ela riu da dor do meu filho, como se fosse uma piada de mau gosto num jantar de família. A traição não veio de um amante escondido nas sombras de Alfama, mas de um silêncio cruel que devorava o nosso lar, dia após dia, até que o meu rapaz, com apenas 15 anos, gritou para o mundo virtual o que eu era demasiado cobarde para enfrentar. E agora, ela exige que ele apague tudo, como se pudesse varrer a verdade com um gesto no ecrã, mas eu planeio enterrá-la viva no veneno que ela semeou, palavra por palavra, até que o seu mundo perfeito desmorone como as muralhas de um castelo de areia na maré alta do Douro. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do nosso apartamento no Chiado, pintando as paredes de um dourado que parecia prometer eternidade. Eu acordava cedo, como sempre, com o cheiro de café fresco a subir da rua, misturado ao som distante dos elétricos rangendo nas calhas. O meu nome é João, e há 10 anos que chamo este lugar de casa, ou pelo menos, tentava. O meu filho, Miguel, dormia no quarto ao lado, o seu peito subindo e descendo num ritmo que eu contava como orações silenciosas. Ele era o resquício da minha primeira vida, de um casamento que terminou em cinzas e promessas quebradas, mas para mim, era o centro do universo. A minha mulher, Sofia, era o oposto, uma força da natureza, com cabelos negros que caíam como cascatas sobre os ombros e olhos verdes que conquistavam salas inteiras. Vínhamos de mundos diferentes, eu, um engenheiro de pontes que passava dias a medir o impossível sobre o Tejo, ela, uma advogada de elite que devorava casos de corrupção como se fossem petiscos num terraço de Belém. Casámo-nos no impulso romântico, numa noite de fada em Alfama, onde as guitarras choravam e o vinho tinto nos fez jurar lealdade eterna. Mas o amor, como as marés de Cascais, tem os seus recuos. Tudo começou devagar, como o nevoeiro que sobe do rio nas manhãs de outono. Sofia nunca escondeu que Miguel não era dela. Ele é bagagem tua, João, dissera uma vez, num tom leve que cortava como navalha. No início, ria-se disso, achava que era o seu jeito direto, típico das mulheres de Lisboa que não perdem tempo com meias palavras. Ela mimava-o com presentes caros, um telemóvel novo, roupas de marca de boutiques no bairro alto. Mas o afeto? Esse era um deserto. Quando Miguel voltava da escola com uma nota baixa em matemática, ela virava a cara, murmurando algo sobre não ser o meu problema. Eu defendia-a, claro, ela trabalha tanto, filho, dá-lhe tempo, mas no fundo, via as rachas a alastrarem. Uma noite, lembro-me vividamente, estávamos no jantar. A mesa era de carvalho antigo, herança da minha avó minhota, e o aroma de bacalhau à brasa enchia o ar, com azeite a crepitar na frigideira. Miguel, com os olhos inchados de uma birra na escola, contou-nos como os colegas o gozavam por ser o miúdo sem mãe verdadeira. Sofia, com o copo de vinho na mão, soltou uma gargalhada que ecoou como um tiro. Oh pobrezinho, ainda chora por isso. Cresce, rapaz. A vida não é um conto de fadas do castelo de São Jorge. Ele congelou, o garfo a meio caminho da boca, e eu senti o estômago revirar. Sofia, isso foi desnecessário, murmurei, mas ela encolheu os ombros, os lábios pintados de vermelho curvando-se num sorriso condescendente. Só estou a ser realista, João. Ele precisa de endurecer. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, perfume de jasmim a invadir o quarto, sentei-me na beira da cama de Miguel. Ele estava encolhido debaixo das cobertas, o telemóvel a brilhar no escuro como um farol solitário. Ela odeia-me, pai. Eu sei. As palavras saíram num sussurro rouco, e eu abracei-o, sentindo o seu corpo magro tremer. Não, filho. Ela só não sabe como amar assim. Mas eu sabia que era mentira. Sofia amava com ferocidade os seus clientes, as suas vitórias no tribunal, o nosso cão labrador que lambia os seus sapatos de salto alto. Só não amava o que não era dela. Os dias seguintes foram um equilíbrio precário, como caminhar numa ponte suspensa sobre o abismo. Eu trabalhava mais horas, projetando a nova travessia em Alcântara, para evitar as discussões que fervilhavam no ar. Sofia voltava tarde, cheirando a cigarro e vindo de uma reunião com colegas em Cais do Sodré. O Miguel comeu, perguntava eu, e ela respondia com um aceno vago, os olhos no telemóvel. Ele, por sua vez, isolava-se cada vez mais, as notas caíam, os amigos rareavam, e as noites eram preenchidas pelo som abafado de choro através da parede fina. Então, veio o inverno. Lisboa embrulhava-se em casacos cinzentos, e o Natal aproximava-se como uma promessa vazia.
Decidimos ir a Óbidos, a vila medieval com as suas muralhas enfeitadas de luzes, para reforçar laços familiares, como Sofia sugeriu num e-mail ao escritório. O carro serpenteava pela A1, o rádio a tocar Amália Rodrigues num fado melancólico que parecia ecoar os meus pensamentos. Miguel, no banco de trás, olhava pela janela, os auscultadores enfiados nos ouvidos, bloqueando o mundo. Sofia, ao meu lado, folheava uma revista de moda, comentando os vestidos de gala como se fôssemos um casal sem amarras. Chegámos ao hotel, um palacete restaurado com lareiras crepitantes e vistas para os pomares. Jantámos num restaurante local, com pastéis de nata quentes e vinho de colares. Foi aí que aconteceu o primeiro grande corte. Miguel, animado por um momento, contou uma história engraçada da escola, um professor que tropeçara na escada. Rimos todos, mas Sofia inclinou-se para ele, os olhos semicerrados. Sabes, Miguel, se fosses mais esperto, talvez não precisasses de histórias para chamar a atenção. Os teus amigos reais não te ignoram, pois não? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele baixou a cabeça, os dedos a apertar o guardanapo até ficar amarrotado. Eu intervim, a voz tensa. Para com isso, Sofia. Ele só está a partilhar. Ela riu, um som agudo que cortou o ar como vidro partido. Partilhar? Ele quer pena, João. E tu dás-lhe isso de bandeja. Naquela noite, no quarto partilhado com Miguel, ele desabafou pela primeira vez sem filtros. Ela quer que eu desapareça, pai. Como se eu fosse um erro que tu trouxeste para casa. Chorei com ele, algo que um homem de 40 anos não admite facilmente, mas o peso era insuportável. Prometi que ia falar com ela, que íamos resolver. Mas no dia seguinte, ao voltarmos para Lisboa, o nevoeiro tinha-se dissipado, e com ele, a minha coragem. Sofia preparou um jantar romântico, velas e vinho espumante, e sussurrou ao meu ouvido: esquece isso, amor. Ele vai sobreviver. Nós é que importamos. E eu, fraco como o vinho que bebia, concordei. Mas o rancor começou a crescer em mim, como raízes de uma oliveira antiga a partir da terra seca. Comecei a notar os detalhes, as mensagens no telemóvel dela para um colega de trabalho, risos partilhados que não me incluíam, as noites em que ela saía, para descomprimir, em bares de bairro alto, deixando-me sozinho com Miguel e as suas perguntas sem resposta. Ele, por sua vez, mergulhava nas redes sociais, Instagram, TikTok, aqueles mundos virtuais onde as vidas pareciam perfeitas. Postava fotos do Tejo ao pôr do sol, legendas poéticas sobre solidão que eu lia em segredo, o coração apertado. Era o início de algo maior. O meu filho, o meu sangue, estava a ser apagado, e eu, o guardião da ponte que nos unia, deixava a desabar. Mas as pontes, eu sabia, podiam ser reconstruídas, ou sabotadas. E foi nessa noite, deitado ao lado de Sofia que dormia como um anjo inocente, que o plano começou a formar-se na minha mente. Não seria violência, não. Seria algo mais profundo, a vingança de um homem que aprendeu a medir o peso das palavras como o concreto das fundações. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com jasmins a trepar pelas varandas e o ar carregado de sal do Atlântico. O meu trabalho na ponte de Alcântara intensificava-se, passava horas no estaleiro, o barulho dos guindastes a ecoar como o pulsar do meu próprio coração acelerado. Miguel, agora com os exames finais à porta, enterrava-se nos livros, mas os seus olhos, aqueles olhos castanhos herdados da mãe biológica, carregavam uma sombra que nem o sol de Cascais dissipava. Sofia, Sofia. Ela florescia naquela estação, com vestidos leves que dançavam ao vento e reuniões que a levavam a Porto e Coimbra. Estou a fechar um caso grande, João, contava-me ao telefone, a voz vibrante de excitação. Vai mudar tudo. Eu sorria, fingindo entusiasmo, mas por dentro, calculava, quantas noites ela deixava o jantar pronto para aquecer no micro-ondas, com uma nota rabiscada: come, Miguel, e estuda. Quantas vezes o via a comer sozinho na cozinha, o telemóvel como único companheiro. Uma tarde, voltei cedo do trabalho, o suor colado à camisa após uma inspeção no local. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som abafado de choro vindo do quarto de Miguel. Empurrei a porta devagar, e lá estava ele, encolhido no chão, o portátil aberto num post no Instagram. A legenda dizia: às vezes, sinto-me como um fantasma nesta casa. Ninguém vê, ninguém ouve. Solidão em Lisboa, família falsa.
Tinha 47 gostos, comentários de amigos anónimos, força, mano, tu mereces melhor. O meu estômago contraiu-se. Filho, comecei, ajoelhando-me ao seu lado. Ele ergueu o rosto, lágrimas a sulcarem as bochechas. Eu só queria desabafar, pai. Não magoar ninguém. Abracei-o, sentindo o cheiro a suor e desespero adolescente, e jurei para mim mesmo que aquilo acabaria. Mas o destino, como o fado, tem as suas reviravoltas cruéis. Sofia chegou nessa noite, os saltos a clicarem no pavimento como tiros de advertência. O que é isto? Exclamou, o telemóvel na mão, o ecrã iluminado com o post de Miguel. Os seus olhos verdes flamejavam, não de preocupação, mas de fúria possessiva. Apaga isso agora. Estás a lavar a roupa suja em público. A envergonhar-nos. Miguel encolheu-se no sofá, os punhos cerrados. É a verdade, Sofia. Tu ignoras-me todos os dias. Ela avançou, o rosto contorcido num jogar que eu nunca vira. Ignoro-te. Eu pago as tuas contas, compro-te roupas. O que queres mais, um pedestal? Eu intervim, a voz rouca, Sofia, para. Ele só está magoado. Mas ela virou-se para mim, o dedo acusador apontado como uma arma. Magoado. É drama de miúdo mimado. Apaga, Miguel, ou juro que te corto a mesada e o Wi-Fi. O ar ficou espesso, carregado de eletricidade estática. Miguel, com as mãos a tremer, pegou no telemóvel e apagou o post, os olhos fixos no chão. Sofia sorriu, vitoriosa, e foi para a cozinha preparar um copo de porto. Vês? Problema resolvido. Mas eu via o abismo a alargar-se. Naquela noite, enquanto ela dormia, revivi o post no meu próprio telemóvel, captaram uma screenshot antes. As palavras de Miguel queimavam, um grito de socorro que ela sufocara com a sua indiferença. Comecei a observar Sofia com olhos novos, frios como o aço das vigas que manipulava no trabalho. Notei as chamadas tardias, o perfume extra antes das saídas, o jeito como evitava o olhar de Miguel durante os jantares. Uma noite, seguia-a. Era impulsivo, infantil, mas o ciúme misturava-se agora ao ódio. Ela parou num bar em Cais do Sodré, um lugar chique com jazz ao vivo e neon piscando. Lá dentro, via a rir com um homem, alto, terno impecável, provavelmente um cliente. Não era traição física, não, era pior. Era a prova de que o seu coração batia por mundos que nos excluíam. Voltei para casa com o peito em chamas, e encontrei Miguel acordado, a escrever num caderno. O que é isso? Perguntei. Ele hesitou, depois mostrou-me, versos crus, poéticos, sobre uma madrasta de gelo e um pai de sombras. Quero postar noutro sítio, pai. Num fórum anónimo. O meu instinto gritou não, mas o demónio dentro de mim sussurrou sim. Faz, filho. Deixa o mundo ouvir. Ele postou, num sobredito português sobre famílias disfuncionais, e as respostas inundaram, solidariedade, histórias semelhantes, um coro de vozes ignoradas. Sofia descobriu dias depois, através de uma amiga comum que navegava na net. A explosão foi titânica. Estás a incentivar isto, João? A sabotar-nos. Gritámos na sala, os vizinhos provavelmente a ouvir através das paredes finas. Miguel trancou-se no quarto, e eu, pela primeira vez, não a defendi. Talvez ele tenha razão, Sofia. Talvez nós tenhamos falhado. Ela riu, amarga. Falhei. Eu construí esta vida. Tu e o teu miúdo arrastam-me para baixo. Naquela discussão, vi o fim aproximar-se, mas não como ruptura, como vingança. Comecei a planear em segredo, documentar tudo, screenshots, gravações subtis das suas palavras cortantes. No trabalho, enquanto desenhava cabos de suspensão, imaginava-os como fios que prenderiam. Contactei um terapeuta online para Miguel, pagando do meu bolso, e incentivei-o a escrever mais. A tua voz importa, filho. Não a deixes calar. O verão chegou com o calor sufocante, e fomos de férias para Algarve, uma tentativa desesperada de colar os cacos. Em Faro, com praias de areia branca e mar azul turquesa, Sofia fingiu normalidade, biquínis vermelhos, coquetéis à beira-piscina, fotos para o Instagram com legendas sobre família perfeita.
Mas Miguel mergulhava sozinho, horas a fio, e eu via as bolhas subirem como os segredos não ditos. Uma noite, à volta da fogueira na praia, ele desabafou de novo, num post privado que partilhou comigo. Aqui, no paraíso, sinto-me ainda mais invisível. Sofia viu no telemóvel dela, eu deixara o ecrã aberto, acidentalmente, ou não. A fúria dela foi um furacão. Apaga. Agora. Gritou, arrancando o telemóvel das mãos dele. Ele resistiu, pela primeira vez, os olhos flamejando. Não. É a minha verdade. Eu assisti, o coração a martelar, e não movi um músculo. Era o início da guerra. O regresso a Lisboa foi como descer de um sonho febril para a realidade crua das ruas empedradas. O apartamento no Chiado parecia menor, as paredes a fecharem-se sobre nós como as garras de um caranguejo. Miguel, fortalecido pela rebelião na praia, postava mais, não raiva aberta, mas confissões subtis em perfis anónimos. Viver com alguém que te vê como intruso dói mais que um soco, e as visualizações subiam, comentários a fluírem como o Tejo em cheia. Eu lia tudo em segredo, o orgulho misturado ao terror, sabendo que cada palavra era um tijolo na muralha que erguia contra Sofia. Ela, por sua vez, endurecia. As noites de vinho solitário multiplicavam-se, e as discussões tornavam-se batalhas campais. Estás a transformá-lo contra mim, acusava ela, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Não, Sofia. Ele transforma-se sozinho, porque tu o empurras para longe. As minhas respostas eram frias agora, calculadas, como as medições que fazia no estaleiro. Comecei a gravar as conversas no telemóvel, escondido no bolso, capturando os seus venenos. Ele nunca vai ser meu, João. Aceita isso. Cada ficheiro era um fragmento de prova, um arsenal para o dia em que o contra-ataque viria. No trabalho, a ponte de Alcântara progredia, as fundações mergulhavam no rio, sólidas e implacáveis. Eu usava isso como metáfora para a minha sanidade, ancorar-me no concreto enquanto o caos familiar me arrastava. Um colega, o António, um lisboeta de gema com bigode grisalho, notou a minha distração. Mulheres, hein? A minha também me dá cabo dos nervos. Ri-me, mas contei-lhe um bocado, o poço de Miguel, a exigência de Sofia. Ele abanou a cabeça. Cuidado, João. A família é como o fado, bela, mas trágica. Não deixes que te engula. Mas eu já estava engolido. Uma tarde chuvosa, Miguel chegou da escola mais cedo, o casaco encharcado e o rosto pálido. Eles viram os posts, pai. Na escola. Alguém partilhou. O pânico subiu na minha garganta como baile. Quem? Ele encolheu os ombros. Não sei. Mas agora toda a gente sabe que a Sofia me odeia. Abracei-o, sentindo o seu corpo tremer, e jurei protegê-lo. Mas no fundo, uma parte sombria de mim regozijava, a verdade estava a vazar, como óleo negro de um poço perfurado. Sofia explodiu quando soube. Voltou do tribunal furiosa, arremessando a pasta no sofá. Os teus amigos de merda estão a espalhar isso. Apaga tudo, Miguel. Ou chama o teu pai biológico e mande-te embora. As palavras saíram como veneno, e ele rebateu pela primeira vez com força. Vai. Eu quero ir. Pelo menos lá não finges ser feliz. O tapa que ela lhe deu ecoou como um trovão. A mão dela na cara dele, vermelha e marcada, e o sangue no lábio dele de onde mordeu a língua. Eu congelei por um segundo eterno, depois avancei. Sofia, que diabos? Arranquei Miguel para trás, os meus braços como vigas de aço à volta dele. Ela chorava agora, histérica. Ele provocou. Ele quer destruir-nos. Mas eu via claro, era o limite, o ponto sem retorno. Levei Miguel para o quarto, limpei o sangue com um pano úmido, e sussurrei, nunca mais. Eu cuido de ti. Enquanto ele adormecia com analgésicos, liguei para um advogado, não o dela, mas um amigo discreto de Coimbra. Preciso de conselho sobre guarda e divórcio. Discreto. A vingança cristalizava-se. Comecei a compilar o dossiê, screenshots dos posts, gravações de áudio, até e-mails antigos onde Sofia reclamava de "o miúdo" com as amigas. Partilhei anónimos excertos num fórum de pais separados, sem nomes, mas com detalhes suficientes para ecoar. As respostas foram um bálsamo: protege o teu filho.
Ela não merece. Sofia, alheia, continuava a sua rotina, ginástica no ginásio de Santos, almoços em Belém com clientes. Mas eu via as olheiras, o tremor nas mãos quando pegava no copo. Uma noite, durante um jantar tenso, arroz de marisco que eu cozinhara, aroma a açafrão e mar, ela tentou reconciliação. Vamos à terapia familiar. Por nós. O seu sorriso era frágil, como porcelana rachada. Miguel recusou, os olhos fixos no prato. Não confio em ti. Ela engasgou, e eu, pela primeira vez, alinhei-me com ele. Ele tem razão. Demasiado tarde. A discussão escalou, pratos a voar, palavras a cortarem como facas de cozinha. Tu és cúmplice, gritou ela. Estás a usar o miúdo para me punir. Talvez estivesse. Naquela noite, sozinho na varanda com vista para o Tejo, fumei um cigarro, hábito antigo, revivido pelo stress, e planeei o próximo passo. Contactar a imprensa local. Um post viral meu, revelando a advogada implacável que esmaga o enteado. Não, demasiado cru. Seria psicológico, infiltrar-me no mundo dela, virar os colegas contra ela com sussurros de dúvida. Ouvi que a Sofia tem problemas em casa. Afeta o trabalho. O outono trouxe chuvas torrenciais, e com elas, o primeiro golpe. Um colega dela ligou-me, preocupado. João, a Sofia mencionou algo sobre o Miguel postar mentiras online. É verdade. Respondi com meias verdades, semeando sementes. Dias depois, ela veio a casa abatida. Perdi um cliente. Dizem que sou instável. Sorri por dentro, mas consolei-a, vai passar. Enquanto isso, Miguel florescia em segredo, um clube de escrita na escola, amigos verdadeiros que o ouviam. Os posts dele continuavam, agora com mais força, e eu moderava, guiando-o para a catarse sem destruição. Mas o limite aproximava-se. Sofia descobriu o dossiê no meu portátil, deixara-o aberto, mais uma acidente. Traição, berrou, rasgando papéis. Vais usar isso contra mim. Enfrentei-a, pela primeira vez sem medo, não contra ti. Pela verdade. Ela caiu no choro, genuíno pela primeira vez, e confessou, eu tenho medo, João. Medo de não ser suficiente para ele. Por isso, afasto-o. O meu coração vacilou, mas o rancor era mais forte. Medo não justifica crueldade. O inverno de 2025 caiu sobre Lisboa como um manto de ferro, com ventos do norte a uivarem pelas ruas estreitas do Chiado e o Tejo a inchar com chuvas incessantes. O meu dossiê crescia como um tumor, ficheiros escondidos numa drive encriptada, cada entrada um testemunho da erosão do nosso lar. Miguel, agora um jovem de 16 anos recém-completados, encontrava refúgio na escrita, um blog anónimo chamado Sombras do Tejo, onde despejava as suas dores em prosa poética, inspirada nos fadistas de Alfama. Os seguidores aumentavam, 200, 500, e eu lia cada comentário como um troféu. A tua voz é fogo, miúdo. Continua. Sofia, pelo contrário, desmoronava. O seu escritório, uma firma de renome em Marquês de Pombal, começava a questionar a sua estabilidade emocional, graças aos sussurros que eu plantara. Um e-mail anónimo para o sócio principal, preocupado com o ambiente familiar da doutora Sofia, afeta julgamentos. E pronto, as reuniões multiplicavam-se. Ela voltava à casa exausta, os cabelos despenteados, os olhos inchados. Estás a fazer isto? Não estás, confrontou-me uma noite, o copo de gin a tremer na mão. A sabotar a minha carreira por causa do teu precioso filho. Respondi com calma gélida, não. Tu sabotaste-te sozinha, Sofia. Cada palavra cruel, cada silêncio. A tensão era palpável, como o ar antes de uma tempestade no Cabo da Roca. Jantares eram minas terrestres, Miguel comia em silêncio, eu mediava com frases neutras, ela bebia demasiado, os lábios a soltarem farpas. Ele é um parasita emocional, murmurou uma vez, alto o suficiente para ele ouvir. Levantei-me, a cadeira a raspar o chão como unhas num quadro. Chega. Amanhã, vamos ao terapeuta. Sozinhos, tu e eu. Ela riu, histérica. Terapia? Para quê? Para tu me acusares mais. O terapeuta, um homem idoso chamado Dr. Mendes, com consultório em Belém cheirando a livros velhos e chá de camomila,
ouviu-nos com paciência de padre. Sofia chorava, pintando-se de vítima. Eu tento, mas ele rejeita-me. Eu apresentava factos, as gravações, os posts, o tapa na Algarve. Isto não é rejeição, doutor. É sobrevivência. Mendes assentiu, os óculos a refletirem a luz fraca. Sofia, a indiferença é uma forma de abuso. O Miguel sente-se invisível. Ela negou, furiosa, mas o dano estava feito. Saímos dali como inimigos declarados. Enquanto isso, o blog de Miguel viralizava. Um post sobre a madrasta de gelo, sem nomes, mas com detalhes vívidos. Ela ri da minha dor como se fosse vinho azedo, foi partilhado num grupo de Facebook de mães portuguesas. Milhares de visualizações, debates acesos, isto é abuso emocional. Sofia descobriu através de uma notificação no telemóvel de uma colega. A invasão foi imediata, invadiu o quarto de Miguel, exigindo a password. Apaga tudo. Estás a arruinar a minha reputação. Ele resistiu, barricando a porta. É meu. Tu não mandas em mim. Eu cheguei a tempo de a puxar para trás, os meus dedos a cravarem-se nos seus braços. Para. Ele tem direitos. Ela virou-se para mim, o rosto uma máscara de ódio puro. Direitos. Ele é um mentiroso. Vou processá-lo por difamação. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Naquela noite, consultei o meu advogado. Ela pode. Não, mas pode complicar. Protege o rapaz. Comecei a transferir fundos para uma conta conjunta com Miguel, preparando o terreno para uma separação. A vingança entrava na fase ativa. Criei um perfil anónimo no LinkedIn, fonte interna, da firma dela, e postei reviews subtis. Ambiente tóxico. A doutora Sofia prioriza drama pessoal sobre casos. As estrelas caíram, clientes hesitaram. Sofia confrontou-me, histérica, foste tu. Admite. Neguei, com um sorriso sereno. Paranoia, amor. Talvez o teu passado te persiga. Mas ela sabia. As noites dela eram insônias, cigarros no terraço a queimar até ao filtro, e eu ouvia os soluços através da porta. Miguel, ironicamente, prosperava. A escola notou a mudança, notas a subir, um prémio de redação por um ensaio sobre famílias fragmentadas. Obrigado, pai, disse-me ele, num abraço raro. Por me deixares falar. Mas o custo era alto. Sofia isolava-se, recusando jantares, saindo para passeios que cheiravam a desespero. Uma noite, encontrei-a no quarto, a vasculhar gavetas, procurando provas contra mim. E confrontei-a, o que queres, Sofia? A minha ruína. Ela caiu de joelhos, as lágrimas a manchar o tapete persa. Quero a família de volta. Eu errei, João. Deixa-me compensar. O meu coração, endurecido como o granito das muralhas de Lisboa, vacilou. Abracei-a, por um momento, sentindo o cheiro familiar de jasmim misturado à derrota. Mas no dia seguinte, enquanto ela tentava cozinhar o pequeno almoço para Miguel, ovos mexidos queimados, um gesto torpe, ele recusou, os olhos frios. Demasiado tarde. O golpe final veio de uma fonte inesperada, a mãe biológica de Miguel, contactada através de um post viral. Vi o blog do nosso filho. Ele precisa de mim. O pânico de Sofia foi épico, não. Ela não pode levá-lo. Mas eu, secretamente, incentivei o contacto, chamadas supervisionadas, visitas planeadas. Era o checkmate psicológico, mostrar-lhe que o seu controlo era ilusório. A primavera de 2026 desabrochou tímida, com flores de laranjeira a perfumar o chiado, mas o nosso apartamento permanecia um campo de batalha gelado. O dossiê estava completo, centenas de páginas, áudios transcritos, testemunhos de amigos de Miguel recolhidos em segredo. O meu advogado, um tubarão discreto chamado Rui, debruçava-se sobre eles num café em Rossio. Tens material para custódia exclusiva, João. E danos morais, se quiseres apertar. Eu hesitei, não queria destruir Sofia, só quebrá-la o suficiente para que sentisse o que Miguel sentira. Ela, enquanto isso, lutava pela sobrevivência. A firma colocara-a em licença médica, eufemismo para afasta-te do caos. Passava dias em casa, vagando como um fantasma, tentando gestos de reconciliação,
bolos de arroz doces para Miguel, que ele deixava intocados, caminhadas pelo Tejo comigo, onde tagarelava sobre o futuro. Vamos recomeçar, João. Terapia, viagens. Eu mudo. As palavras soavam sinceras, mas eu via o cálculo por trás, advogada até ao osso, negociando a sua salvação. Miguel, fortalecido, preparava-se para o fim do ano letivo com um projeto, um vídeo no YouTube sobre vozes silenciadas nas famílias portuguesas, inspirado nos seus posts. Eu ajudei na edição, noites inteiras no portátil, cortando clipes de fado melancólico para sublinhar a dor. Vai ser grande, pai, disse ele, os olhos brilhando pela primeira vez em anos. Publiquei anonimamente em grupos de apoio, e o vídeo explodiu, 10.000 visualizações em dias, partilhas em jornais online como público. Comentários inundavam, isto é o Portugal real, cru e honesto. Sofia descobriu ao ver o vídeo recomendado no seu feed. A reação foi um colapso, trancou-se no quarto por horas, emergindo com o rosto inchado e uma mala na mão. Vou para a casa da minha mãe em Sintra. Preciso de espaço. Beijou-me na face, um gesto mecânico, e partiu, deixando um vazio que não era alívio, mas uma calmaria antes da tempestade. Miguel e eu ficámos sozinhos, cozinhando juntos, feijoada à transmontana, herança da minha infância, rindo pela primeira vez em meses. Ela não volta, pois não? Perguntou ele. Não sei, filho. Mas nós estamos bem. A vingança, porém, não parava. Enviei cópias anonimamente do dossiê para o Conselho de Ética da Ordem dos Advogados, destacando conduta pessoal que compromete a imagem profissional. Dias depois, Sofia ligou, a voz quebrada, foste tu. Eles estão a investigar-me. Neguei, mas o prazer era agridoce, via a desabar, e parte de mim, o homem que outrora amara, doía. Respondeu com fúria, vais pagar por isto, João. Vou lutar pela guarda, pelo apartamento, por tudo. A batalha legal começou, audiências em tribunal familiar, no edifício austero de Chelas. Rui representava-me, apresentando o dossiê como prova irrefutável. Sofia, com o seu próprio advogado, um rival meu de longa data, contra-argumentava, manipulação do ex-marido, posts falsos do enteado. Mas as gravações falavam por si, o tapa, as risadas cruéis, os silêncios ensurdecedores. O juiz, uma mulher de Setúbal com olhos penetrantes, ouviu Miguel em câmara privada. Ele falou com coragem, ela nunca me quis. Eu era um estorvo. Enquanto isso, o vídeo de Miguel tornava-se fenómeno, entrevistas em podcasts de psicologia, menções em colunas de opinião sobre saúde mental em Portugal. Ele ganhou um Prémio Nacional de Ativismo Juvenil, apresentado num evento em Belém, com o presidente a apertar-lhe a mão. Sofia assistiu pela TV, ligando-me em prantos, o teu filho está a humilhar-me publicamente. Não, Sofia. Ele está a curar-se. O meu plano evoluía, não só custódia, mas exposição. Contactei um jornalista do Expresso, amigo de um amigo, com uma história, advogada de elite versus enteado, a face oculta da elite lisboeta. O artigo saiu numa segunda-feira chuvosa, com detalhes velados mas impactantes, o tapa, os posts, a madrasta fria. O escândalo rebentou, redes sociais a ferver, hashtags como Justiça para Miguel. A firma de Sofia suspendeu-a indefinidamente, clientes fugiram como ratos de um navio a afundar. Ela voltou a casa numa noite de temporal, encharcada e derrotada, batendo à porta como uma mendiga. Deixa-me entrar, João. Por favor. Deixei, por piedade residual, e ela caiu aos meus braços, confessando tudo, o medo de não ser mãe, o ressentimento pelo meu passado, a inveja do laço entre mim e Miguel. Eu amo-te. Deixa-me ficar. Mas o amor era cinza agora, e eu disse, amas a ideia de nós, não a realidade. O verão de 2026 chegou com um calor opressivo, o asfalto de Lisboa a derreter sob os pneus dos elétricos, mas para mim, era renascimento. O tribunal concedeu-me custódia exclusiva de Miguel, com Sofia a pagar pensão e visitas supervisionadas, um verdito que ela contestou, mas perdeu em recurso, o dossiê provando-se letal. Ela mudara-se para um apartamento modesto em Alvalade, longe do glamour do Chiado, trabalhando agora como consultora freelance, o seu nome manchado nos círculos que outrora dominava. Miguel e eu reconstruíamos viagens a Porto, onde ele descobriu o street art nas ruas de Ribeira e escreveu um livro de contos curtos,
publicado por uma editora indie de Coimbra. Sombras do Tejo tornara-se best-seller underground, com apresentações em feiras literárias onde ele lia com voz firme, o público em silêncio reverente. Eu orgulhava-me, mas o vazio persistia, a vingança consumira tanto quanto curara. Sofia tentava redimir-se, cartas para Miguel, que ele lia mas não respondia, flores no nosso aniversário de casamento, que apodreciam na varanda. Uma tarde, encontrou-me no estaleiro de Alcântara, o sol a bater nas vigas semi-construídas. A ponte está quase pronta, disse eu, sem emoção. Ela assentiu, os cabelos agora curtos, o rosto marcado por linhas novas. Como eu. Quase pronta para pedir perdão. Contou-me das sessões de terapia, das noites a reler os posts dele, a chorar sobre o teclado. Eu era um monstro, João. O medo transformou-me nisso. Ouvi o vento do Tejo a levar as palavras, e pela primeira vez, perdoei, não por ela, mas por mim. Vai e vive, Sofia. Aprenda a amar sem controlo. Ela partiu, e eu voltei para casa, onde Miguel preparava o jantar, cataplana de marisco, aroma a coentros e limão. Ela ligou, perguntou ele. Sim. Mas é passado. A ponte inaugurou em setembro, uma estrutura graciosa ligando margens outrora divididas. No discurso, falei de fundações sólidas, de pontes que resistem às marés. Miguel aplaudiu da primeira fila, ao lado da sua mãe biológica, agora uma presença constante, uma avó postiça que o abraçava sem reservas. Sofia viera também, de longe, os olhos úmidos. Meses depois, um post final no blog de Miguel, o silêncio quebrou-se. Agora, ouço ecos de cura. Apagou o perfil, pronto para novos capítulos, Universidade em Lisboa, talvez jornalismo, para dar voz aos silenciados. Eu, divorciado e livre, encontrava paz nas caminhadas solitárias por Alfama, o fado agora uma melodia de aceitação, não te perda. A vingança fora o meu veneno, mas também o antídoto. Sofia reconstruiu-se devagar, um novo amor, um podcast sobre mães imperfeitas, onde admitia os erros sem nomes. Nós cruzámos-nos uma vez, num café em Belém, um aceno educado, sem rancor. Cuida dele, disse ela. Sempre, respondi. E assim, sob o céu eterno de Portugal, aprendi que a verdadeira força não está em destruir, mas em erguer, uma ponte, uma família, uma alma. O Tejo flui, indiferente, e nós, mortais, aprendemos a nadar com a corrente.